Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas dicas semanais. Conforme falamos na semana passada, vimos que iríamos fazer abordagem sobre gestão financeira empresarial. E naquela ocasião informamos algumas possíveis falhas que são cometidas por empresas, principalmente as microempresas e empresas de pequeno porte. Também podemos afirmar que algumas empresas de médio porte cometem essas mesmas falhas. E quais foram essas falhas, essas possíveis falhas que fizemos abordagem? Primeiro, a falta de um planejamento financeiro, falta de um orçamento. Segundo, a questão da mistura entre despesas pessoais e despesas empresariais, coisa extremamente comum nas micro e pequenas empresas. O terceiro ponto que abordamos é a falta de fluxo de caixa e também o desconhecimento por parte dos empresários da diferença entre fluxo de caixa e demonstrativo de resultado. Naquela ocasião dissemos que um traça aspectos financeiros, fluxo de caixa, enquanto o outro o aspecto econômico, questões envolvendo lucros e prejuízos. Outro ponto também abordado foi a falta de gestão efetiva de estoques. E, logicamente, como sabemos, estoque é custo. Então, é de suma importância que toda e qualquer empresa faça a gestão de estoque. E, por último, na nossa abordagem da semana passada, é um direcionamento que deve ser dado quando os lucros são obtidos, né? O que fazer com eles? Se reinvestimento, se distribuição, se reserva de contingências. Então, são fatos que as empresas devem observar. E prometemos naquela ocasião que a partir desta semana iríamos, na verdade, traçar informações sobre aquelas falhas. Começamos hoje com a questão de falta de planejamento financeiro. Portanto, o que vem a ser esse planejamento financeiro? O planejamento financeiro é uma peça que é parte integrante do processo de gestão financeira empresarial, e eu diria que é a mais importante, porque é a base de toda e qualquer gestão financeira empresarial. A peça planejamento financeiro, ela contempla a questão de uma previsibilidade, uma projeção do faturamento da empresa, mas também ela faz uma projeção de todos os custos e despesas variáveis, bem como custos e despesas fixas. E, logicamente, faz uma previsibilidade de lucro que vai ser dado. É na peça planejamento financeiro que, à luz do que se viu, à luz dos possíveis custos e despesas variáveis e fixas, que já se pode determinar qual seria o preço de venda do produto, ou pelo menos ratificar um posicionamento em relação à precificação. Mas não é só isso. Importante é que essa previsibilidade, que essa projeção também contemple a questão de planos B e planos C. Quer dizer, além de traçar direcionamento para o curto prazo, observa-se também direcionamento para médio e longo prazo. E sabendo-se que mesmo observando cenários macroeconômicos, é possível que haja uma disfunção desse cenário. Portanto, necessário que em todo o planejamento financeiro se trabalhe com planos B e C, ou seja, cenários diferenciados. Cenários que podem levar a crises, como também cenários que podem efetivamente melhorar a ambiência macroeconômica e o que fazer com a empresa acontecendo um desses dois fatos. Então, o planejamento financeiro é a peça mais importante de uma gestão financeira empresarial. E é a partir dela que todo e qualquer instrumento é traçado, como, por exemplo, a gestão de estoque, a projeção de faturamento, contas a receber, contas a pagar, a projeção de impostos. Tudo isso são coisas que são tocadas, são comentadas e, acima de tudo, são projetados no planejamento financeiro. Então fica aqui a dica de hoje para que esta peça seja, para aquelas empresas que ainda não a faz, a peça importante, a peça inicial, ou seja, a peça que servirá de base para toda e qualquer gestão financeira empresarial. Então, um grande abraço e até a nossa próxima dica do Chicão. Mas fica aqui uma outra dica.
não deixem de assistir as dicas diárias de mentores da Unimentor. Um grande abraço e até a próxima Dica do Chicão.